Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Estação PMA. E hoje nós vamos trazer um assunto que, como a nossa amiga Alice Guerreiro costuma dizer, é 100% de utilidade pública. Estamos aqui com a doutora Mônica Pagani Canales, que é responsável pelo departamento farmacêutico da nossa Secretaria de Saúde. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Seja bem-vinda, Mônica. Bom dia, Prazer ter você Alice. aqui. Bom dia, Luiz. Obrigada, é um Doutora prazer. Mônica, que está acostumada a frequentar aqui a nossa sala de licitações, né? Porque ela compõe a grande maioria das equipes técnicas que vêm participar das licitações, né, doutora? A gente acha que a gente faz por aí uns 30 processos por ano, né? Mais ou Não menos. sabe quase nada de medicamento. Há mais né, de que não sei quantos anos a gente está aí e eu dou bastante trabalho aqui para vocês, E né? por falar em dar bastante trabalho, doutora, Araçatuba implantou um serviço para a população que está sendo muito bem aceito, né, apesar de ainda ser um pouco desconhecido, que é o cuidado farmacêutico. No que consiste esse cuidado, doutora? É ótima essa oportunidade da gente divulgar, né, esse trabalho e poder assim atingir mais pessoas, né? Porque é um trabalho meio de formiguinha, mas que ao longo do tempo vai trazer bastante resultado. Então, o cuidado farmacêutico, ele abrange, é um serviço, né, que abrange tanto o atendimento clínico do farmacêutico para o paciente, o atendimento individual, Uma consulta seria. uma consulta, quanto um trabalho técnico gerencial dentro da farmácia e junto à equipe. Então, o que é isso? São o cuidado farmacêutico, ele engloba tanto esse atendimento individual, quanto as orientações para a equipe e quanto a gestão da farmácia lá dentro da UBS, né? A gente está com o cuidado farmacêutico implantado, acontecendo nas UBS já tem algum tempo, mas eu queria falar primeiro do processo todo que ocorreu para que isso chegasse onde a gente está hoje, Desde né? quando começou esse projeto? Então, existe o Programa de Desenvolvimento Institucional, né, de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, que chama PROAD-SUS. O PROAD-SUS, ele oferta cursos e capacitações de forma gratuita e à distância, em parceria com instituições importantes. Então, a gente teve, lá em 2018, o acesso ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que tem um curso de capacitação e qualificação de toda a assistência farmacêutica, né? Naquela época, a gente já estava estruturado no nosso plano, no planejamento anual de saúde, a contratação de farmacêutico para as UBS. Porque tudo que você vai fazer, você precisa colocar no planejamento para aquilo poder acontecer, né? Então, primeiro de tudo, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, então teve todo esse caminho. Primeiro de tudo, a gente tinha que ter o quê? O profissional lá na UBS, perto do paciente. Você vai estruturar primeiro para depois executar ofertar, o serviço, E né? foi contratado. Então teve a contratação desses farmacêuticos, né? Aí a gente teve um outro processo de descentralização dos medicamentos, porque a maioria dos medicamentos de tratamento de diabetes, os medicamentos controlados, eles ficavam na farmácia municipal, que era central. Então, aqueles pacientes dos bairros mais distantes, eles tinham que se deslocar para ter o acesso. E aí, após a contratação dos farmacêuticos, a gente pôde deslocar esses medicamentos para toda a população, para as unidades mais perto de casa. Então, isso melhorou o acesso. Aí a gente chega, né, isso vai evoluindo durante os anos, a gente chega num ponto assim. O paciente no SUS, ele tem o acesso à consulta, né? Ele tem um problema de saúde, ele procura o médico. O médico tem o recurso de fazer os exames para chegar no diagnóstico. Aí a gente chega no quê? No recurso terapêutico, no tratamento. Então, qual que é o recurso terapêutico? O medicamento. Aí o paciente tem acesso ao medicamento, porque a gente tem os medicamentos ali na atenção básica na UBS. Aí a gente chega naquele ponto. Esse recurso está sendo bem utilizado?
É onde entra o cuidado farmacêutico. Que antes disso a gente não tinha como mensurar, né? Você não tem como saber se o paciente está tomando o remédio na dosagem certa, nos horários certos, o medicamento certo, né? Então, o cuidado, ele vem nesse sentido, da gente ter um raio-x ali de como está sendo utilizado o medicamento, onde o farmacêutico pode intervir na utilização desse medicamento, que não é na prescrição do medicamento, mas na utilização, né? E identificar problemas relacionados àquela farmacoterapia, quer dizer, problemas relacionados àquele tratamento proposto, né? E aí fazer os encaminhamentos necessários. Eu posso voltar aquele paciente para o médico, eu posso passar para um outro profissional da equipe, um nutricionista, por exemplo, né? Então, o farmacêutico, ele foi sendo capacitado para isso. A consulta clínica, ela quem vai para a consulta clínica, né? Nós priorizamos o paciente crônico, que usa o medicamento para as condições crônicas não transmissíveis, porque hoje, doença crônica não transmissível, diabetes, doenças pulmonares, hipertensão, entra todas as doenças circulatórias, então AVC, infarto, entra tudo como doença crônica não transmissível, são as maiores causadoras de morte no mundo e no nosso país. E dentre elas, as doenças cardiovasculares, né, são as maiores mesmo. Então, o componente básico da assistência farmacêutica, os medicamentos que fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica, é para tratar justamente essas doenças. Então, esses medicamentos, eles são padronizados lá no SUS, a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e vem para o município padroniza também, né, sob a orientação do Ministério da Saúde, aqueles medicamentos, e ainda pode inserir outros medicamentos para complementar a lista. Nossa relação municipal, a gente tem 40% dela são de medicamentos padronizados pelo município, financiados exclusivamente pelo município, porque não está na RENAME. Mas qual que é o critério? Esses medicamentos, eles atendem a maioria das patologias, das condições identificadas no território. Então, se eu tenho uma condição que é prevalente aqui e eu preciso de um determinado medicamento que não está na RENAME, eu tenho condições de verificar os recursos financeiros e ter esse medicamento aqui. A gente sempre fez isso, né? Isso pouca gente sabe, né? E a gente tem, assim, essa preocupação de colocar o farmacêutico para identificar aqueles pacientes que estão tendo problema com o tratamento, né? Isso quer dizer que o farmacêutico não pode prescrever, mas ele pode ajustar, né, essa consulta farmacêutica especificamente, quer dizer que ele pode alterar o horário do medicamento, pode sugerir outro medicamento? Pode sugerir, ele pode sugerir, sim, mas ele pode sugerir para o médico. Tá. O médico vai fazer a avaliação final, né? Mas ele pode sugerir, porque às vezes, o que acontece muito? O paciente passa na atenção básica e depois é encaminhado para um especialista. Por exemplo, ele passa no AME. Por, às vezes, outra patologia. Vamos ter um hipertenso, passou no ortopedista, né? Certo. Então, a prescrição do ortopedista, às vezes, não é adequada com a hipertensão. Então vai ter conflito. E um médico não sabe o que o outro passou, que às vezes o paciente não fala, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Sim. Às vezes fala, às vezes não fala. Então, o farmacêutico vai entregar o medicamento, ele está vendo todas aquelas prescrições que o paciente tem. Então, ele pode identificar ali os problemas. E tem muita coisa assim, por exemplo, um hipertenso começa a ter o colesterol aumentado. Vou utilizar todos os termos mais simples, assim, para a gente poder falar numa linguagem bem, bem coloquial. Ele começa a ter o colesterol, que é comum, né? E aí começa a tomar um medicamento para baixar o colesterol que dá muita dor muscular, dá fraqueza muscular. É um efeito colateral. E às vezes ele não fala para o médico, porque ele nem relacionou que foi por causa daquele medicamento, né? E ele para de tomar. O farmacêutico, a hora que ele tá lá entregando o medicamento, aí o paciente fala, não, mas esse aqui eu não tô tomando mais. Mas não tá tomando mais por quê? Então, esse é um paciente para chamar para consulta, vamos ver. Aí a gente tem, por exemplo, nós temos um medicamento para colesterol padronizado na rede municipal, mas tem
outro medicamento padronizado lá na farmácia do alto custo, na rede estadual. Então, esse aqui deu problema, vamos tentar o outro lá. Então, essa sugestão, o farmacêutico pode fazer um encaminhamento para o médico. Olha, o paciente está tendo reação adversa com o medicamento do colesterol. Então, isso é uma conversa lá dentro da UBS de equipe que acontece, né? E que é super bem, assim, aceito tanto pelos médicos quanto pelos farmacêuticos. Isso vai ficar registrado no prontuário daquela... Sim. Toda consulta farmacêutica existe portarias específicas do Conselho de Farmácia, né? Que regulamenta a consulta clínica do farmacêutico. Então, tem os procedimentos que ele tem que fazer e tudo que você faz de recomendação, de orientação, é registrado, fica no prontuário do paciente. A consulta clínica, aliás, ela é assim, ela não é uma consulta engessada, não é um questionário que você vai fazendo com o paciente, mas ela tem um método, uma sequência que obriga o paciente, né, faz com que ele manifeste os problemas, né, de uma forma bem espontânea, e isso conduz o farmacêutico ao raciocínio clínico. Então, ele chega numa conclusão. A gente usa o método SOP, que é, primeiro você ouve o subjetivo, o paciente fala. Aí você vai para o objetivo, que é o que realmente tem, quanto que está a pressão, quanto que está o valor de glicemia, dados. Aí você vai na avaliação, você vai pegar o que ele falou, os dados que você tem, avaliar a prescrição médica, aí o farmacêutico faz lá a avaliação, tudo isso anotado. Uhum. E aí vai para o planejamento. O que nós vamos fazer? Eu vou encaminhar, é um paciente que tem recomendação para nutricionista, precisa de uma orientação. Por exemplo, eu tive consultas farmacêuticas que o senhorzinho não controla a pressão, não controla a pressão, não controla a pressão. Aí tá tomando medicamento, aumenta a dose do medicamento e tá tendo crise de hipertensão. Mas ele é um senhorzinho, tem um rancho, vai pescar, aí ele frita o peixinho no final do dia e come com shoyu. Todo dia. Não tem remédio. É muito sal, né? Então, aí o que ele precisa? Vai cortar o peixinho dele? Não, vamos falar com a nutricionista, vamos fazer uma adaptação aí, ver até quando, né? Então, quando a senhora fala desse método utilizado, da consulta, que ela é padronizada também, né? A gente fica com a sensação de que isso é um acompanhamento que está sendo, porque esse paciente aí, ele já é daquela UBS, então a farmacêutica já conhece, sim, as enfermeiras, geralmente acontece isso, as enfermeiras já conhecem, as atendentes, falam assim, o senhorzinho aqui chegou, eu falo assim, opa, já sei quem é, então fica mais humanizado isso também, né? E fica compartilhado o cuidado. Então, a gente fala que é o cuidado integral, porque toda a equipe participa do cuidado. E foi muito legal durante todo esse processo de implantação, que quando a equipe entendeu o que era que o farmacêutico ia fazer, a equipe já soa um alarme e chama o farmacêutico. Eu estou com um paciente assim, assado. Às vezes, você estava lá atendendo outro paciente, tem um paciente lá na emergência, está tomando insulina, que chegou com a insulina alta, é uma paciente complicada, toda vez vem assim, sabe? E às vezes tinha paciente, você ia atender lá na emergência, estava fazendo curativo, alguma coisa, e aí, não, esse eu já peguei, aí você vai lá no computador, não pegou o remédio, então você começa a ver que tem. Aí a gente teve, para falar como é que foi essa capacitação pelo PROAD, que a gente começou a falar, não terminei, né? A gente teve 4 cursos, né? Na época que começou, foram 20 farmacêuticos contratados para as UBSs e foram sendo contratados os auxiliares também, todos participaram. Então, teve 3 cursos direcionados para farmacêutico e 1 para os técnicos. Então, até os técnicos auxiliares da farmácia também foram qualificados, né? E aí, depois que passou essa fase dos 4 cursos, que todo mundo foi capacitado, a gente teve uma fase de apoio, que não era um curso, mas era um apoio. O que foi esse apoio? A gente tinha um aplicativo que o hospital disponibilizou, o hospital alemão, e um apoio técnico online e por celular. Então, você pegava os casos clínicos e mandava para eles... para discutir caso clínico com profissionais da USP, de faculdades, então foi super interessante.
E aí, nesse aplicativo, a gente lançava todos os dados das consultas que nós fizemos, né? E a gente teve um retorno assim, aquela fotografia de como é que está o tratamento do paciente crônico. E nós descobrimos que 42% dos nossos pacientes apresentam um problema relacionado à farmacoterapia de adesão. Então, o que é isso? 42% dos pacientes deixam de tomar o medicamento em algum momento ou de alguma forma e por N motivos. Então, quando a gente analisa trabalhos que são publicados de o que acontece nas emergências, por exemplo, pronto-socorro, tem vários trabalhos que a gente viu que 30%, 40% das emergências que acontecem no pronto-socorro está relacionado com um problema relacionado à farmacoterapia. Está relacionado com tomou o medicamento errado, não tomou o medicamento, reação adversa a medicamento. Então, se a gente tiver um acompanhamento do tratamento, que o paciente vai fazer o uso do medicamento correto, na hora correta, na dose correta, prescrito para a condição correta, a gente vai ter redução de emergência. Então, a gente vai ter redução de infarto, a gente vai ter redução de AVC, a gente vai ter redução de coma por hiperglicemia, por hipoglicemia. Então, são várias condições que reduzem internação. As complicações dos diabéticos, por exemplo, são muito graves, né? Complicação renal, feridas nas pernas, complicação circulatória, que é tudo porque a doença é mal controlada. Quantos profissionais a gente tem hoje, mais ou menos, Mônica? Tem 25 farmacêuticos, né? Agora, a gente tem que... o nosso trabalho agora é institucionalizar o cuidado dessa maneira, né? Que a gente fez até agora. E tentar manter uma educação permanente para os profissionais novos que entram, né? Então, nosso projeto é institucionalizar o cuidado, que isso seja parte da rotina diária da UBS. Então, vamos fazer uma pausa aqui, porque esse assunto é bastante interessante, que são os desafios, né? Que vocês têm para enfrentar agora. Vamos fazer um segundo pod Nós com a vamos Mônica? ter que fazer, porque a o Mônica tem assunto muito é assunto. extenso. A impressão que dá pra gente sim, é que é bastante complexo, né? Não é uma coisa simples de você falar, eu quero implantar é só isso aqui, isso vou implantar, e pronto. não. Sim. E os resultados também são muito promissores, né? Porque, pelo que a senhora está falando, no meu ponto de vista, isso deve diminuir bastante a carga dos médicos, né? Essa consulta mais simples que vocês estão fazendo, a senhora me falou que foram, ano passado, 3 a gente mil teve consultas. quase 3 mil consultas em 2023. São 3 mil consultas que os médicos não precisaram fazer, que então vai desafogar de um lado, né? Vai equilibrando, equalizando a saúde no município. E o farmacêutico ajuda a identificar aquele paciente que realmente precisa voltar para o médico para ter um ajuste de dose, para ter um medicamento inserido ou trocar de medicamento. Ou se de repente está com uma outra patologia diferente Que daquela é uma, que ele está tratando, né? Condições não tratadas, que a gente fala, também foi muito identificado que a gente fala que é o problema relacionado à necessidade. Então, é diagnóstico que não foi feito, né? Tem muito paciente diabético e hipertenso que não é diagnosticado, que não sabe. Essas campanhas que são feitas, às vezes, né, tem algum evento e aí tem gente lá medindo pressão, aferindo, né, medindo a glicemia, identifica muitos pacientes que não fazem ideia que tem. Doutora, foi um prazer recebê-la. Infelizmente, nosso Obrigada. tempo é curto, né? Mas a senhora vai voltar com certeza, Com mesmo certeza. porque a gente está sabendo que existem outros projetos novos Sim, aí, o forninho. né? Que estão para sair. Sempre que precisar, pode chamar. Muito obrigado. Obrigada, eu que Mônica. agradeço.